Este vídeo nós vamos falar sobre um tema, sobre um assunto delicado, que muitas pessoas são contra, as outras a favor, umas aceitam, outras não aceitam, que é sobre a homossexualidade, a sexualidade, enfim, né? É o que nós vemos aí no mundo aí. E contra isso não vai resolver nada. Porém, o Espiritismo tem o seu ponto de vista. Então, nesse vídeo eu vou passar para vocês o que eu gravei falando sobre isso. São 2 videozinhos. Vou passar para vocês aí também umas palavras de Chico Xavier e umas palavras de Divaldo Pereira Franco. Vamos falar sobre esse tema delicado, porque ainda existe muita recriminação, mas vamos ver aí o que o Espiritismo fala sobre isso. Se você gostar, dá um joinha para nós aí, divulga esse vídeo aí pro pessoal aí, para ajudar a gente. Nós precisamos tocar em determinados assuntos que são pertinentes da humanidade, né? Apenas jogar pedra não resolve o problema. Tá ok? Vamos seguir aí, vocês vão gostar, vão até o fim do vídeo, tá legal? Ouçam atentamente, aí sim você vai tirar a tua conclusão, você vai aceitar, você não vai aceitar, aí é o problema de cada um, porque cada um tem uma visão, cada um pensa de uma maneira, porém as coisas vão acontecendo e a gente tem que tomar conhecimento, tá bom? Criticar, xingar, jogar pedra, excluir, não é o caminho e não é a solução. Beleza? Vamos lá, gente. Vocês vão gostar do vídeo bacana, viu? Vamos lá. Uma boa tarde a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pela seguinte razão. Ontem eu publiquei um vídeo no nosso canal do YouTube, né? E publiquei, claro, no Facebook, nos grupos, tudo, né? E houve lá um assunto em que foram 3 assuntos que eu comentei. Um deles foi sobre homossexualidade, mas eu avisei que eu não iria entrar em detalhes, né? Porque é um assunto muito complexo. Então eu só dei as minhas orientações sobre como agir diante dessa situação, né? Mas isso eu fiz em resposta a algumas perguntas que fizeram para mim, né? Então eu respondi naquele vídeo de ontem. Mas surgiram novas perguntas, novas dúvidas, né? Porque é um tema bastante complexo. Então eu falei, eu vou gravar um vídeo para falar só sobre isso. Porém, é um assunto muito complicado de se falar, tem que se tomar muito cuidado, é uma situação muito delicada, tá bom? Então o que eu fiz? Eu me mantive em contato com a espiritualidade, eu pedi para o meu mentor me passar algumas informações, e assim ele fez, né? E tudo que ele me falou eu escrevi, que não tem como decorar, não adianta. Eu também não posso falar só da minha opinião, não é o certo, tá bom? Então eu vou fazer para vocês agora é ler o que ele me falou e que eu passei para o papel. Vai ser para vocês, mesmo sendo um pouquinho chato ficar escutando eu ler, mas são informações que vão esclarecer mais algumas dúvidas para vocês, tá ok? Bom, antes de eu prosseguir aqui, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso grupo do Face. Para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, por gentileza, se os agradar, né, os assuntos aqui, os vídeos aqui feitos, os assuntos comentados, os temas, inscreva-se, vai nos ajudar, tá bom? Dá um joinha no vídeo, faz um comentário, se quiser compartilha, melhor ainda, porque só falamos de coisas relacionadas à espiritualidade e sempre com um embasamento importante que é do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Tudo numa ótica mais atual que o Espiritismo nos traz.
tá ok? Eu vou então dar início aqui à leitura do que me foi passado para mim, tá? Eu acho que não vai ser cansativo, vocês vão conseguir obter mais algumas informações, que são palavras aqui que agora que eu estou lendo, porque assim a gente escreve, às vezes a gente não lê na hora, e eu mesmo talvez eu me depare aqui com alguma dúvida, mas é a maneira como eles escrevem, né? E eu vou passar para vocês, ok? Homossexualismo, bissexualismo, assexualidade, enfim, esses tipos essas situações aí, né? Elas são condições da alma humana, né? Ele começa dizendo assim, são condições da alma humana. É preciso muita cautela para falar sobre este assunto, por ser muito polêmico, que envolve situações particulares e sentimentos individuais, familiares e sociais. Os espíritos, veja bem, eu vou ler assim na sequência como me foi chegando, tá ok? Talvez fique um pouco meio desconectado aqui entre uma coisa e outra, mas eu vou seguir como veio. Os espíritos não têm sexo. Eles ocupam corpos masculinos ou femininos, diante da lei da reprodução. E como temos muitas encarnações, uma como homem, outra como mulher, conforme vamos caminhando na evolução, através da reencarnação, sempre cometemos erros, principalmente nos excessos do sexo sem responsabilidade, sem respeito e sem moral. Comete-se muitos erros, os quais, em certas encarnações, requer ocupar ou um corpo masculino ou um corpo feminino. Essas situações em questão pode ser, aqui não está sendo afirmado, ele está dizendo que pode ser uma expiação para o espírito, porque isso com certeza lhe trará sofrimentos e constrangimentos, tá? Vamos virar a página aqui. Que acontecerão dentro da própria família e também na sociedade. O que é um erro é esta discriminação, tendo em vista que tudo acontece por ordem do Criador Supremo. Em sua intimidade, o espírito sofre, porém ele mesmo escolheu este tipo de vida para resgatar dívidas pretéritas de outras encarnações. A família, principalmente os pais e irmãos, fazem parte desta trama reencarnatória, onde todos estão sendo lapidados para sua evolução e resgate de dívidas para com as leis de Deus. Deve-se respeitar a ideologia escolhida pelo Espírito, sair dos conceitos puramente humanos e voltar-se a conhecer os desígnios espirituais, a tomar mais conhecimento das coisas espirituais, né? Das coisas de Deus, para que haja algum tipo de um entendimento, uma aceitação diferente. Quando identificamos, eu achei bacana isso aqui, quando identificamos que uma criança tem uma dificuldade de gênero, aí sim que ela seja acolhida, que seja acompanhada e que ela seja amada integralmente, que seja respeitada e auxiliada no processo dela de definição de gênero. Aí ele escreve mais uma coisinha aqui, para tranquilizar um pouco
os corações das pessoas, a aflição da família, muitas vezes pode ser também, né, uma experiência de ajuste afetivo. O Divino Mestre, em seu Sermão das Bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os pobres de espíritos. Quis dizer ele da pobreza do universo material, porque tudo que é material é transitório e perecível. Bem-aventurados os que dão mais valor às coisas do espírito do que às coisas da matéria. Muitos irmãos e irmãs, dentro deste processo em questão, podem ocasionar sofrimentos a si próprios, realizando transformações em seu corpo através de recursos cirúrgicos que abalam a sua estrutura física. Imprescindível encerrarmos este assunto muito profundo, que requer estudo e conhecimento de todos, uma vez que, se forem consultadas 1000 pessoas, teremos 1000 opiniões, argumentos e posições diferentes. O mais importante é que, ao se ter em seu lar, em sua família, um espírito nestas condições, deve ser observado em primeiro lugar as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus. A família deve ser o apoio, o esteio de amor, compreensão e segurança, uma vez que nada poderá ser mudado. E se forçado for, trará consequências ainda mais graves para todos. Lembrem-se, nada acontece por acaso. A lei de causas e efeitos, e que tudo é muito bem administrado pelo Supremo Criador. A gente pode ver nessa mensagem aqui, aí você vai ter que ouvir mais vezes, né, para poder tirar alguma interpretação que adeque-se, que você se adeque a ela, a tua dúvida, né? Porque você veja que nem ele aqui, ele não entrou em detalhes que você esperava que entrasse, né? Porque tem muitas coisas que o homem não pode tomar conhecimento, somente a espiritualidade superior. O que dá para a gente tirar, como eu disse no outro vídeo, é que nós devemos, em primeiro lugar, obedecer à vontade de Deus. Nada é por acaso. Quando tivermos dentro da nossa família um jovem, uma jovem, né, com esse tipo de problema, né? Eu não sei se eu estou usando a palavra certa, problema, mas nessa situação de não ter um gênero de sexo definido e com tendência para esse ou para aquele lado, isso não pode ser julgado e nem condenado, porque se veio ao nosso lar esse tipo de espírito nessas condições, primeiro que ele escolheu, e porque deve haver com certeza, né, como nada acontece por acaso, uma necessidade dele estar dentro da tua família. Uma necessidade que está trazendo, não só a lapidação dele, porque ele vai passar por uma situação difícil, todos nós sabemos. Isso eu também não posso esconder, eu não posso deixar de dizer. As pessoas passam por situações de inferioridade, de discriminação, de ofensas, de rejeição, né? E quando isso acontece dentro da família, é pior ainda. Então, ele vindo nessas condições, esse espírito, pode ser também um tipo de experiência para a própria família, principalmente para os pais e depois para os irmãos, porque os pais e os irmãos são os que estão mais próximos, né? E é eles que lá na rua vão escutar isso, vão escutar aquilo também, né? Falando do seu filho, falando da sua filha. É assim que acontece. Isso pode estar sendo também uma cobrança para você, né? Passar por essa situação, também por esses constrangimentos.
Mas, como disse aqui o Espírito aqui, e em outros vídeos que você pode procurar observar, Chico Xavier fala desse jeito, Divaldo também fala, e outros grandes nomes aí falam também, cada um dá o seu tipo de palestra, né? E fala a mesma coisa. Não tem como mudar isso. O que nós temos que fazer é nos esforçarmos, darmos tempo ao tempo e aceitarmos e dar o apoio, porque esse espírito, esse teu filho, essa tua filha, aí no mundo, aí fora, vai ser julgado, vai ser desprezado, discriminado. Isso pode colocá-lo numa situação de depressão, de querer desistir da vida. Isso pode colocar ele ou ela assim a procurar pessoas que estão nas mesmas condições que ela, com o mesmo tipo de pensamentos e atitudes, né? E muitas vezes, infelizmente, podem adentrar um caminho errado, né? Um caminho de noitadas, de drogas, de bebidas e coisas assim. E acaba se viciando, acaba ficando noites na rua, e isso vai alterando ainda mais o relacionamento familiar. E muitas vezes pode acontecer de estar num ambiente muito hostil, onde acontecem essas coisas horríveis aí que a gente vê pela televisão. Então a família tem que ser o apoio, Aí é claro, e geralmente o pai é o que menos aceita. Né? Ele tem razão de não aceitar? Eu não posso dizer se tem ou se não tem. Mas aceitando ou não aceitando, não vai mudar o problema. Não vai alterar em nada. Então, se você não gosta, você não aceita essa situação, simplesmente não obrigue a uma mudança. Não coloque para fora o seu filho ou sua filha, para fora de casa. Não dê desprezo total. Porque esse teu filho, essa tua filha, ou teu neto, ou tua neta, nessa situação, pode ser agora ou no futuro o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, o teu melhor companheiro, sabe? Porque não são espíritos maus. Eles não são ladrões, assassinos, sabe? Eles não são criminosos, eles são espíritos que encarnaram agora nesse tipo de situação, né? De sexualidade indefinida, mas não são nenhum criminoso. E eles têm amor dentro deles, eles têm carinho, eles amam o pai, eles amam a mãe. E o que eles querem? Eles querem aquele apoio, aquele afago da família. Porque senão eles procuram um outro tipo de companhia que vão aceitá-lo como eles são. E geralmente pode ser na rua, como eu acabei de dizer, e vai trazer muito mais sofrimento para ele ou para ela, e para você pai, para você mãe, para você vó, né, irmão. E não é isso que Deus quer. Deus permite que tudo isso aconteça para o reajuste de todos. Queira ou não queira, é mais uma misericórdia que Deus nos dá, através da reencarnação, de nós repararmos mutuamente os nossos próprios erros, os nossos próprios desafetos, os nossos desconcertos que tivemos uns com os outros, em outras vidas. Então, aceitarmos, procurar se esforçar o máximo para não recriminar, para não desprezar, para não jogar no lixo. Não faça isso, porque você vai estar adquirindo uma dívida a mais para você perante a lei de Deus, né? Que tudo isso está dentro da ótica dos mandamentos de Deus e das palavras de Jesus Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resume aí tudo e todos são os nossos próximos. O nosso filho, principalmente a nossa filha, são o nosso próximo, além de ser os nossos afetos mais carinhosos, mais próximos. Mas, primordialmente, o que Jesus disse: amai ao teu semelhante. Faça ao teu semelhante, faça ao teu irmão aquele que você gostaria que ele fizesse para você. É o ensinamento de Jesus Cristo.
Então, a humanidade ainda está caminhando para uma evolução onde tudo isso vai deixar de ter essa discriminação toda. Como existe, que nem sobre o assunto que nós estamos falando, né? Sobre a bissexualidade, o homossexualismo, o bissexualismo, essas coisas todas. Nós temos também entre raças, né? Preto, branco, né? Mata-se preto porque dizem que preto não presta, né? E não é preto, é negro, é a raça negra, são nossos irmãos, mas mesmo assim são discriminados. Tem gente que discrimina quem é alemão, tem gente que discrimina quem é judeu. Meu, está tudo errado. Está tudo errado. Não é isso que Deus quer. Deus quer unir os povos, né? Todos como irmãos. E é justamente por isso que o planeta Terra está passando por essa transição, essa mudança de categoria, para poder ter um mundo de mais paz, de mais compreensão, de mais amor, fraternidade, de respeito. Então nós estamos caminhando para essa evolução. E ainda dentro desse tema, para encerrarmos, fica aí então esse recado desse espírito que provavelmente ou foi o meu mentor ou foi o meu guia espiritual que me acompanha. Ele me pediu para escrever isso, eu fui escrevendo. Fica aí o recado dele, fica aí para vocês o meu recado. Aí você vai falar: Marcelo, é o seguinte, você está falando sempre que você na tua família você não tem esse problema aí. Vai até me ofender. Não tem problema, pode me ofender. Tá, eu não tenho meu filho nem minha filha com esse tipo de problema, mas eu tenho eles com outros problemas. Eu tenho. E não deixam de ser problemas. Porém, nem meu filho nem minha filha eu joguei no lixo. Eu não joguei no lixo. Eles são meus amigos, eles são meus amores. Sabe? Deus colocou eles na minha vida. Vocês têm que ver isso também, desta maneira. Tá? Geralmente a mãe é aquela mais próxima dos filhos com esse tipo de dificuldade, né? Com esse tipo essa situação. As mães sempre são mais próximas. E geralmente, eu vou falar a verdade, geralmente o pai que não aceita isso acaba batendo, ofendendo, brigando e discutindo com a mãe. Isso está errado. Você está sendo covarde, você tá agredindo a sua esposa, que é a mulher com quem você se casou um dia, que amava e deve amá-la até hoje. Tá? Você não está nem agredindo mais teu filho nem tua filha, você está agredindo a tua esposa. Para com isso, a tua esposa não tem culpa disso. É como diz, né? Coração de mãe cabe 1 milhão, né? A mãe passa por cima de tudo quanto é erro dos filhos. A mãe é amor, né? A mãe é compreensão. Mas geralmente, não generalizando, tá? Não é todos os pais não, viu? Mas a grande maioria dos pais, por esse sentimento de machismo, de autoritarismo, se impõe diante de uma realidade que Deus colocou na família dele. E além de você estar discutindo com a tua esposa, indiretamente agredindo teu filho e tua filha, você está brigando com quem? Você está atingindo quem? Você está indo contra quem? Aquele que criou você, que deu a vida para você e pode tirá-la a qualquer momento, que é o Supremo Criador do mundo e do universo. Gente, eu espero que tenha... Se tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos
atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados num próximo Pinga Fogo. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Uma boa tarde a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pela seguinte razão. Ontem eu publiquei um vídeo no nosso canal do YouTube, né? E publiquei, claro, no Facebook, nos grupos, tudo, né? E houve lá um assunto em que foram 3 assuntos que eu comentei. Um deles foi sobre homossexualidade, mas eu avisei que eu não iria entrar em detalhes, né? Porque é um assunto muito complexo. Então eu só dei as minhas orientações sobre como agir diante dessa situação, né? Mas isso eu fiz em resposta a algumas perguntas que fizeram para mim, né? Então eu respondi naquele vídeo de ontem. Mas surgiram novas perguntas, novas dúvidas, né? Porque é um tema bastante complexo. Então eu pensei, eu falei, eu vou gravar um vídeo para falar só sobre isso. Porém, é um assunto muito complicado de se falar, tem que se tomar muito cuidado, é uma situação muito delicada, tá bom? Então o que eu fiz? Eu me mantive em contato com a espiritualidade, eu pedi para o meu mentor me passar algumas informações, e assim ele fez, né? E tudo que ele me falou eu escrevi, que não tem como decorar, não adianta. Eu também não posso falar só da minha opinião, não é o certo, tá bom? Então eu vou fazer para vocês agora é ler o que ele me falou,
e que eu passei para o papel, vai ser para vocês, mesmo sendo um pouquinho chato ficar escutando eu ler, mas são informações que vão esclarecer mais algumas dúvidas para vocês, tá ok? Bom, antes de eu prosseguir aqui, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso grupo do Face. Para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, por gentileza, se os agradar, né, os assuntos aqui, os vídeos aqui feitos, os assuntos comentados, os temas, inscreva-se, vai nos ajudar, tá bom? Dá um joinha no vídeo, faz um comentário, se quiser compartilha, melhor ainda, porque só falamos de coisas relacionadas à espiritualidade e sempre com um embasamento importante que é do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Tudo numa ótica mais atual que o Espiritismo nos traz, tá ok? Eu vou então dar início aqui à leitura do que me foi passado para mim, tá? Eu acho que não vai ser cansativo, vocês vão conseguir obter mais algumas informações, que são palavras aqui que agora que eu estou lendo, porque assim a gente escreve, às vezes a gente não lê na hora, e eu mesmo talvez eu me depare aqui com alguma dúvida, mas é a maneira como eles escrevem, né? E eu vou passar para vocês, ok? Homossexualismo, bissexualismo, assexualidade, enfim, essas situações aí, né? Elas são condições da alma humana, né? Ele começa dizendo assim, são condições da alma humana. É preciso muita cautela para falar sobre este assunto, por ser muito polêmico, que envolve situações particulares e sentimentos individuais, familiares e sociais. Os espíritos... veja bem, eu vou ler assim na sequência como me foi chegando, tá ok? Talvez fique um pouco meio desconectado aqui entre uma coisa e outra, mas eu vou seguir como veio. Os espíritos não têm sexo. Eles ocupam corpos masculinos ou femininos, diante da lei da reprodução. E como temos muitas encarnações, uma como homem, outra como mulher, conforme vamos caminhando na evolução, através da reencarnação, sempre cometemos erros, principalmente nos excessos do sexo sem responsabilidade, sem respeito e sem moral. Comete-se muitos erros, os quais, em certas encarnações, requer ocupar ou um corpo masculino ou um corpo feminino. Essas situações em questão pode ser, aqui não está sendo afirmado, ele está dizendo que pode ser uma expiação para o espírito, porque isso com certeza lhe trará sofrimentos e constrangimentos, tá? Vamos virar a página aqui. Que acontecerão dentro da própria família e também na sociedade. O que é um erro é esta discriminação, tendo em vista que tudo acontece por ordem do Criador Supremo. Em sua intimidade, o espírito sofre, porém ele mesmo escolheu este tipo de vida para resgatar dívidas pretéritas de outras encarnações. A família, principalmente os pais e irmãos, fazem parte desta trama reencarnatória, onde todos estão sendo lapidados para sua evolução e resgate de dívidas para com as leis de Deus. Deve-se respeitar a ideologia escolhida pelo Espírito, sair dos conceitos puramente humanos e voltar-se a conhecer os desígnios espirituais, a tomar mais conhecimento das coisas
espirituais, né? Das coisas de Deus, para que haja algum tipo de um entendimento, uma aceitação diferente. Quando identificamos, eu achei bacana isso aqui, quando identificamos que uma criança tem uma dificuldade de gênero, aí sim que ela seja acolhida, que seja acompanhada e que ela seja amada integralmente, que seja respeitada e auxiliada no processo dela de definição de gênero. Aí ele escreve mais uma coisinha aqui, para tranquilizar um pouco os corações das pessoas, a aflição da família, muitas vezes pode ser também, né, uma experiência de ajuste afetivo. O Divino Mestre, em seu Sermão das Bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os pobres de espíritos. Quis dizer ele, da pobreza do universo material, porque tudo que é material é transitório e perecível. Bem-aventurados os que dão mais valor às coisas do espírito do que às coisas da matéria. Muitos irmãos e irmãs, dentro deste processo em questão, podem ocasionar sofrimentos a si próprios, realizando transformações em seu corpo, através de recursos cirúrgicos que abalam a sua estrutura física. Imprescindível encerrarmos este assunto muito profundo, que requer estudo e conhecimento de todos, uma vez que, se forem consultadas 1000 pessoas, teremos 1000 opiniões, argumentos e posições diferentes. O mais importante é que, ao se ter em seu lar, em sua família, um espírito nestas condições, deve ser observado em primeiro lugar as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus. A família deve ser o apoio, o esteio de amor, compreensão e segurança, uma vez que nada poderá ser mudado. E se forçado for, trará consequências ainda mais graves para todos. Lembrem-se, nada acontece por acaso. A lei de causas e efeitos, e que tudo é muito bem administrado pelo Supremo Criador. A gente pode ver nessa mensagem aqui, aí você vai ter que ouvir mais vezes, né, para poder tirar alguma interpretação que adeque-se, que você se adeque a ela, a tua dúvida, né? Porque você veja que nem ele aqui, ele não entrou em detalhes que você esperava que entrasse, né? Porque tem muitas coisas que o homem não pode tomar conhecimento, somente a espiritualidade superior. O que dá para a gente tirar, como eu disse no outro vídeo, é que nós devemos, em primeiro lugar, obedecer à vontade de Deus. Nada é por acaso. Quando tivermos dentro da nossa família um jovem, uma jovem, né, com esse tipo de problema, né? Eu não sei se eu estou usando a palavra certa, problema, mas nessa situação de não ter um gênero de sexo definido e com tendência para esse ou para aquele lado, isso não pode ser julgado e nem condenado, porque se veio ao nosso lar esse tipo de espírito nessas condições, primeiro que ele escolheu, e porque deve haver com certeza, né, como nada acontece por acaso, uma necessidade dele estar dentro da tua família, uma necessidade que está trazendo não só a lapidação dele, porque ele vai passar por uma situação difícil, todos nós sabemos, isso eu também não posso esconder.
Eu não posso deixar de dizer. As pessoas passam por situações de inferioridade, de discriminação, de ofensas, de rejeição, né? E quando isso acontece dentro da família, é pior ainda. Então, ele vindo nessas condições, esse espírito, pode ser também um tipo de experiência para a própria família, principalmente para os pais e depois para os irmãos, porque os pais e os irmãos são os que estão mais próximos, né? E é eles que lá na rua vão escutar isso, vão escutar aquilo também, né? Falando do seu filho, falando da sua filha. É assim que acontece. Isso pode estar sendo também uma cobrança para você, né? Passar por essa situação, também por esses constrangimentos, mas como disse aqui o Espírito aqui, e em outros vídeos que você pode procurar observar, Chico Xavier fala desse jeito, Divaldo também fala, e outros grandes nomes aí falam também, cada um dá o seu tipo de palestra, né? E fala a mesma coisa. Não tem como mudar isso. O que nós temos que fazer é nos esforçarmos, darmos tempo ao tempo e aceitarmos e dar o apoio, porque esse espírito, esse teu filho, essa tua filha, aí no mundo, aí fora, vai ser julgado, vai ser desprezado, discriminado. Isso pode colocá-lo numa situação de depressão, de querer desistir da vida. Isso pode colocar ele ou ela assim a procurar pessoas que estão nas mesmas condições que ela, com o mesmo tipo de pensamentos e atitudes, né? E muitas vezes, infelizmente, podem adentrar um caminho errado, né? Um caminho de noitadas, de drogas, de bebidas e coisas assim. E acaba se viciando, acaba ficando noites na rua, e isso vai alterando ainda mais o relacionamento familiar. E muitas vezes pode acontecer de estar num ambiente muito hostil, onde acontecem essas coisas horríveis aí que a gente vê pela televisão. Então a família tem que ser o apoio, Aí é claro, e geralmente o pai é o que menos aceita, né? Ele tem razão de não aceitar? Eu não posso dizer se tem ou se não tem. Mas aceitando ou não aceitando, não vai mudar o problema. Não vai alterar em nada. Então, se você não gosta, você não aceita essa situação, simplesmente não obrigue a uma mudança. Não coloque para fora o seu filho ou sua filha, para fora de casa. Não dê desprezo total. Porque esse teu filho, essa tua filha, o teu neto, tua neta, nessa situação, pode ser agora ou no futuro o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, o teu melhor companheiro, sabe? Porque não são espíritos maus, eles não são ladrões, assassinos, sabe? Eles não são criminosos, eles são espíritos que encarnaram agora nesse tipo de situação, né? De sexualidade indefinida, mas não são nenhum criminoso, e eles têm amor dentro deles, eles têm carinho, eles amam o pai, eles amam a mãe. E o que eles querem? Eles querem aquele apoio, aquele afago da família, porque senão eles procuram um outro tipo de companhia que vão aceitá-lo como eles são. E geralmente pode ser na rua, como eu acabei de dizer, e vai trazer muito mais sofrimento para ele ou para ela, e para você pai, para você mãe, para você vó, né, irmão. E não é isso que Deus quer. Deus permite que tudo isso aconteça para o reajuste de todos. Queira ou não queira, é mais uma misericórdia que Deus nos dá, através da reencarnação, de nós repararmos mutuamente os nossos próprios erros, os nossos próprios desafetos, os nossos desconcertos que tivemos uns com os outros, em outras vidas. Então, aceitarmos, procurar se esforçar o máximo para não
para não recriminar, para não desprezar, para não jogar no lixo. Não faça isso, porque você vai estar adquirindo uma dívida a mais para você perante a lei de Deus, né? Que tudo isso está dentro da ótica dos mandamentos de Deus e das palavras de Jesus Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resume aí tudo e todos são os nossos próximos. O nosso filho, principalmente a nossa filha, são o nosso próximo, além de ser os nossos afetos mais carinhosos, mais próximos. Mas, primordialmente, o que Jesus disse: amai ao teu semelhante. Faça ao teu semelhante, faça ao teu irmão aquele que você gostaria que ele fizesse para você. É o ensinamento de Jesus Cristo. Então, a humanidade ainda está caminhando para uma evolução onde tudo isso vai deixar de ter essa discriminação toda. Como existe, que nem sobre o assunto que nós estamos falando, né? Sobre a bissexualidade, o homossexualismo, o bissexualismo, essas coisas todas. Nós temos também entre raças, né? Preto, branco, né? Mata-se preto porque dizem que preto não presta, né? E não é preto, é negro, é a raça negra, são nossos irmãos, mas mesmo assim são discriminados. Tem gente que discrimina quem é alemão, tem gente que discrimina quem é judeu. Está tudo errado. Está tudo errado. Não é isso que Deus quer. Deus quer unir os povos, né? Todos como irmãos. E é justamente por isso que o planeta Terra está passando por essa transição, essa mudança de categoria, para poder ter um mundo de mais paz, de mais compreensão, de mais amor, fraternidade, de respeito. Então nós estamos caminhando para essa evolução. E ainda dentro desse tema, para encerrarmos, fica aí então esse recado desse espírito que provavelmente ou foi o meu mentor ou foi o meu guia espiritual que me acompanha. Ele me pediu para escrever isso, eu fui escrevendo. Fica aí o recado dele, fica aí para vocês o meu recado. Aí você vai falar: Marcelo, é o seguinte, você está falando sempre que você é na tua família, você não tem esse problema aí. Vai até me ofender. Não tem problema, pode me ofender. Tá, eu não tenho meu filho nem minha filha com esse tipo de problema, mas eu tenho eles com outros problemas. Eu tenho. E não deixam de ser problemas. Porém, nem meu filho e nem minha filha eu joguei no lixo. Eu não joguei no lixo. Eles são meus amigos, eles são meus amores, sabe? Deus colocou eles na minha vida. Vocês têm que ver isso também, desta maneira. Tá? Geralmente a mãe é aquela mais próxima dos filhos com esse tipo de dificuldade, né? Com esse tipo de essa situação. As mães sempre são mais próximas. E geralmente, eu vou falar a verdade, geralmente o pai que não aceita isso acaba batendo, ofendendo, brigando e discutindo com a mãe. Isso está errado. Você está sendo covarde, você tá agredindo a sua esposa, que é a mulher com quem você se casou um dia, que amava e deve amá-la até hoje. Tá? Você não está nem agredindo mais teu filho nem tua filha, você está agredindo a tua esposa. Para com isso. A tua esposa não tem culpa disso. É como diz, né? Coração de mãe cabe 1 milhão, né? A mãe passa por cima de tudo quanto é erro dos filhos. A mãe é amor, né? A mãe é compreensão. Mas geralmente, não generalizando, tá? Não é todos os pais não, viu? Mas a grande maioria dos pais, por esse sentimento de machismo, de autoritarismo, se impõe diante de uma realidade que Deus colocou na família dele. E além de você estar discutindo com a tua esposa, indiretamente agredindo teu filho e tua filha, você está brigando com quem? Você está atingindo quem? Você está indo contra quem? Aquele que criou você, que deu a vida para você e pode tirá-la a qualquer momento, que é o Supremo Criador do mundo e do universo.
Gente, eu espero que tenha esclarecido mais um pouquinho. Vão surgir mais dúvidas, não tem como. É um assunto muito complicado de se falar, de argumentar, né? Mas eu procurei mais uma vez passar um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse assunto. Espero que vocês gostem, tá ok? E fiquem todos em paz, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês possam absorver as informações que estão sendo passadas, que todos vocês possam ter uma luz, uma ótica diferente das coisas da vida, tá? E hoje eu fiquei nesse assunto, mas existem muitos outros assuntos que não são aceitos por determinadas pessoas, não são aceitas, e a vida delas é só sofrimento, aborrecimento, nada dá certo, porque tudo que você não aceita, porque você não gosta, porque não te satisfaz, é tudo material, é temporário, é ilusório, acaba amanhã. E tudo isso vem de Deus. E nas coisas de Deus você não muda. Aí você tem aquela vida infeliz, cheio de problemas. Tá ok? Fiquem em paz, um grande abraço para todos. Gente, aqui no canal do YouTube, nem sempre eu consigo responder a todos, tá? Procure o nosso grupo do Facebook, lá, Diálogos Espíritas, também no Facebook. Ok? Às vezes as pessoas perguntam aqui pelo canal do YouTube. É mais fácil eu estar no grupo ou nos nossos apps de contato, né, do que no YouTube. O YouTube nem sempre me avisa que tem uma pergunta ou uma resposta ou alguma coisa assim. O YouTube nem sempre avisa. E pelo Messenger do Face também é meio difícil de eu entrar, porque eu não tenho Messenger no meu celular, eu só tenho no computador, e quando eu estou no computador eu vou até 11 horas, meia-noite, só nos grupos e gravando vídeo, participando de lives e atendendo as pessoas pelo Zap, respondendo, meu mentor também passando as informações, até pelo Messenger às vezes é difícil, mas pelo grupo do Face ou pelos meus apps fica muito mais fácil, e a gente quer orientar, a gente quer ensinar, a gente quer esclarecer. Esse é o objetivo deste canal do YouTube, esse é o objetivo dos nossos grupos do Facebook, esse é o objetivo meu e de todos os outros médios que fazem parte da minha equipe, da equipe do grupo, né? Que são, eu tenho as equipes de médiuns só para atendimento, para fazer orações pelas pessoas que solicitam auxílio e ajuda. Então, todos nós fazemos isso com muito amor, a gente quer isso, esclarecer, a gente quer dar nem que for de leve, aquele apoio, sabe, para aquela pessoa que está numa situação muito difícil, numa depressão forte, que está angustiada, sofrendo pela perca de um ente querido, aquela pessoa que simplesmente quer um esclarecimento, quer tirar dúvidas. Eu li que era assim, mas eu acho que não é assim. O que vocês acham? E vão, estão ali para... Perguntem. Nós estamos aí para isso. E tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Divino Mestre, o nosso maior e melhor amigo, maior e melhor companheiro, o nosso Senhor Jesus, né? E também da Virgem Maria. Maria é um espírito também de altíssima evolução espiritual, que aqui nessa última existência dela, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, fez o papel de mãe de Jesus, um sublime, uma participação nessa trama toda da vinda do Senhor Jesus, como uma missão. Todos eles vieram em missão. Jesus veio em missão, Maria, os seus apóstolos, os seus discípulos, todos vieram em missão, por desígnios do Senhor nosso Deus. Obrigado. Espero vocês, quem não está inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude, tá ok? Ainda não alcançamos a nossa meta do YouTube. Então, conto com vocês. Deus os abençoe, um grande abraço a todos vocês, tá? E que a paz fique no coração de todos vocês, na casa de vocês. Você que está aí na rua, você que está no hospital, você que está numa penitenciária, numa cadeia, você que está aí no seu próprio lar, no seu trabalho. Que essa paz envolva a todos. Muito obrigado. Conforme Allan Kardec estabelece na questão número 200 do Livro dos Espíritos,
o espírito em si mesmo é assexuado. Através da reencarnação, ele pode vir na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Se por acaso ele reencarna numa polaridade seguidamente, ele adquire a psicologia correspondente à sua anatomia. Se de golpe ele reencarna na outra polaridade, ele pode ter a organização de natureza masculina, mas a psicologia feminina, ou vice-versa. No caso em pauta, tenho a impressão de que esta primeira experiência masculina do jovem fazia que ele mantivesse a sua psicologia feminina como decorrência de experiências transatas. Quando nos referimos à opção, é o comportamento sexual. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal.